Galera, essa aula vocês vão gostar porque ela vai ser bem hands-on, pouca teoria, mas eu utilizando os componentes do ShadCN para a gente transformar isso aqui, que ainda é só um carrossel, e com umas imagens aleatórias, mock data, né, em um e-commerce. Bora lá? Então, pegando aqui o e-commerce da Máximo como referência. Então, a gente precisa de uma navbar, certo? Então, vamos fazer a nossa navbar. O primeiro passo é a gente vir aqui nos componentes e a gente ver o que temos de navegação. Estou pesquisando aqui por Navigation Menu. Pode ser sim. Acredito que vai ser isso, tá? Então vamos colocar ali um Navigation Menu. Primeiro eu tenho que instalar, copiar npm, correto. A gente instala e depois já utiliza. Copy to clipboard. Vou fazer de maneira um pouco mais rápida para a gente ir pegando a visão. Então aqui eu colo. Vamos fazer todas as importações aqui. Esses dois não são utilizados. Então, beleza. Ó, botão direito, Format Document. Então, ele já formatou ali para mim. Vamos ver como ficou. Não deu muito certo. Tá, gente, com a ajuda da IA, brevemente aqui eu descobri o problema. Então, eu coloquei aqui, tirei uma foto, coloquei Navigation Menu tá com cores erradas. Eu já imaginava que era no index CSS alguma coisa. Tem algo errado lá? Ele fez uma análise e no final, ó, ele removeu coisas que vieram do projeto inicial do Vite, certo? Então, ó, essas partes aqui do color scheme, eu imaginava, lembra que eu falei na última aula que tinha a ver com o tema? Ele tirou também, ó, várias configurações que já estavam setadas, tá? E daí agora sim ficou bacana, ó. Então ficou o que a gente esperava, os itens lá em cima, beleza? Então vamos continuar aqui. A gente precisa, bom, Navigation Menu já está lá, beleza? Agora a gente precisa mais ou menos dessas coisas aqui. Então a gente pode copiar essa estrutura e a gente pode vir aqui na IA e trazer isso para ela, né? Agora precisamos que transforme o Navigation Menu em uma navbar com essa estrutura similar a esta, tá? Coloque no componente components/navbar.txt. Tá, então passei um pouco de estrutura ali, a gente já vai adicionando o que estava certo, enquanto a gente trabalha com a IA. E, bom, ela vai trabalhar naquilo ali. Enquanto isso, eu poderia, por exemplo, pedir para a gente instalar o carrossel aqui no componente do carrossel, certo? Então eu posso pegar aqui e criar outra tab e pedir para IA no componente carrossel, então com arroba dá para fazer isso. De novo, tem curso sobre cursor e vibe coding, isso aqui é um pouco disso. Quero que utilize o componente de carrossel do ShadCN UI. Instale-o e aplique nesse componente da aplicação. Ah, beleza, tá indo. Agora tem um monte de coisa rodando em paralelo. Ó, aqui no cursor tem o tab Agents. Então a gente pode ver de maneira simples as duas coisas que estão rodando, certo? Então temos duas coisas e aqui ele já está instalando aqui, ó, o npx, ShadCN latest add carousel, yes. Você vai ver aqui no editor que agora o carrossel do ShadCN já voltou. Já aparece aqui. E agora ele vai começar a aplicar. Então, enquanto isso, eu vou ver aqui problemas com cores e tal. Diz ele que já criou o navbar testx. Vamos ver aqui no editor. De fato, navbar testx. Só que ó, ele não usou os componentes os componentes que a gente tinha, né? Então ele criou realmente. Vamos ver aqui como que ele fez. Ó. Ficou similar, mas ele não usou os componentes do ShadCN. Então agora a gente volta no agente. Quero que utilize os componentes ShadCN. Agora ele vai utilizar. Enquanto isso, o carrossel agora tem navegação por setas. Vamos ver o que ele fez? Se a gente abrir aqui o carrossel, a gente vai ver que ó, agora ele está importando de UI carrossel. Esse era o carrossel que a gente tinha feito manualmente na aula 2 ou 3. Só que agora ele está usando o ShadCN carrossel. Então aqui, ó, ele deu um S. Isso aqui é usar apelido. Então ele deu um apelido aqui para o componente, porque senão ele ia conflitar. É o mesmo nome de componente e o nosso já se chama carrossel. Então ele deu o nome de ShadCN carrossel. Continuou aplicando nossa sequência ali, né, nossa ideia do image e bottom text. Beleza. E agora, em tese, eles vão estar rodando. Pô, Tainan, ainda não tá. Por quê? Muito provavelmente, bases 1, 2, tal, provavelmente ele está renderizando 3 já. Então, se lá no app a gente colocar algo a mais, app.tstx, colocar mais 2 itens, 1, 2, salvar, olha lá. Agora sim. Então já temos um carrossel funcional. Legal? Beleza. Então a parte do carrossel eu também posso comitar. Então validei. Carrossel aqui.
Ele também usou isso aqui. E eu já posso mandar bala. Certo? Comito, salvo, coisas que deram certo. Show. Vamos voltar lá nos agentes e ver o agente aqui da navbar. Button, input. Então agora sim ele está utilizando as coisas do ShadCN. Vamos dar uma validada. Button, ok, search. Como que eu sei? Tudo está maiúsculo. Então é diferente dos componentes nativos aqui do HTML e CSS. Ó, já tá legal, digite o que você procura. Maximum Unboxing. Não vai chamar Maximum Unboxing, então vamos chamar aqui de nossa DFL. Tá? DFL Boxing. Não gostei muito desse itálico aqui, vou deixar normalzinho. DFL Boxing. Beleza. Show. Cara, acho que não precisa ser bloco isso aqui. Deixa assim. Não precisa ser teste. Pode ser 2xl. MD33xl. Vai ficar igual, só que na frente. Boxing. Também não precisa espaçar tanto esse track. Só de ser uma fonte light. Será que dá? Shape fumaça. DFL Boxing. Beleza? Então já temos nossa navbar. E agora, o que a gente quer? Bom, vamos pegar aqui. Acho que essa parte tá legal. Bom, para um e-commerce, acho que é importante essas duas partes, tá? Na verdade, essa parte aqui da lista de itens. Só que a gente vai ver alguns pontos nela aqui. Primeiro, vamos trazer lá para o Miro, para a gente estudar ela juntos. Porque agora é essa parte de componentização, né? O que a gente tem aqui? E a gente precisa informar a IA utilizando os nossos conhecimentos sobre as coisas que a gente quer usar. Então, aqui a gente tem, primeiro, uma seção, que é essa seção de fora. Dentro dessa seção, a gente tem um título, seção de produto. Aqui dá para eu colocar para cima? Acho que dá. Porque eu vou passar essa imagem aqui lá pro modelo para ele entender, tá? Então, vamos conversando nós, mas depois que a gente tiver definido aqui, a gente vai passar para o modelo para ele entender, tá? Então, uma seção de produtos tem um título, beleza? Depois a gente vai ter cards. Nesse card, a gente vai ter card do produto, certo? Então, isso aqui é o card produto. Depois a gente vai ter uma imagem. A gente vai ter o título do produto. Título produto. Isso não precisa ser opaco, pode ser preto. Depois, vamos pular as estrelinhas, não é tão importante. A gente vai colocar o preço do produto, tá? Preço produto. Tá? Não vamos precisar de tudo isso. Isso aqui se repete, certo? Então, isso aqui é dentro de um carrossel. Então, aqui, imagem, título, preço. Vamos agrupar. Deixar um pouquinho para o lado. Isso aqui dentro de um carrossel. Carrossel produto. Tá? Então a gente vai mandar para trás, não tanto para trás assim. Agora foi. A gente diminuir aqui. Carrossel produto. Quer dizer que aqui a gente precisaria, por exemplo, de uma chavinha. Tá? E daí, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou copiar isso tudo, os dois. E eu vou explicar para o modelo que eu quero isso aqui. Tá? Vou copiar, vou colar aqui. Vamos aqui no agente. Novo agente, a gente cola tudo isso. E a gente explica. Na esquerda é meu endgame, ou seja, o que eu quero chegar. Mas você vai ver que algumas coisas eu não incluí. Por exemplo, as estrelinhas, o quantas vezes sem juros, tal. Na direita é a estrutura de componentes que eu quero que você crie. Eu quero que você crie cada um dos componentes dessa estrutura já no arquivo próprio, com o nome em inglês, como a gente está fazendo, dentro da pasta componentes. Para a maioria deles, eu quero que você utilize, ou para quase tudo, componentes do ShadCN UI. Já temos o button, já temos o carrossel, já temos o card. Se você precisar incluir algum outro, fique à vontade. Lembrando que ali embaixo da imagem do card de produto, a gente tem o título e o preço só, tá? Não precisa título e preço produto, beleza? E daí, eu quero que você, depois de criar os componentes, já injete duas seção produtos, com o nome em inglês, obviamente, lá no app.tsx, né, que é esse nosso app.tsx, é a nossa página principal. E já organizando os dados mocados, os dados fictícios, em também na pasta app. Na pasta app não, né? No arquivo app.tsx, de forma que fique bem organizado, tá? Então, e pode ser com esses dados do mock da imagem que eu te enviei mesmo. A seção 1, luva de boxe e Muay Thai, lançamentos, e a seção 2, equipamentos de boxe e Muay Thai, beleza? Então, gente, eu basicamente gravei o que eu estava falando, e aqui está tudo que eu falei, e ele vai... uma coisa que daria para a gente fazer aqui,
se eu fosse fazendo um projeto para valer, eu faria assim. Eu pediria o ask. Então, planeje primeiro que vou aprovar. Aqui, no modo ask, ele não vai executar. Primeiro ele vai planejar e falar o que ele está pensando. Né? Vou dar um pause aqui e já te mostro o que ele pensou. Agora sim, ele já está entregando aqui as respostas. Então, ele analisou, explorou os arquivos e ele deu a estrutura de componentes e deu os nomes. Então, lembra que a gente está falando nesse curso sobre arquitetura. Ó, Components, Product Section, Product Carousel, Product Card. E dentro de UI, ele vai usar Carousel, Card e Button, que já existem. Beleza, perfeito. Componentes e propriedades, você já sabe o que são propriedades. Product Card, ele quer imagem, título e preço. De fato, é o que a gente vai precisar. Carrossel, vai ter um array de produtos. Propriedades, array de produtos. Ele vai usar carrossel, todos os itens ali os componentes do ShadCN e os produtos. Né? Layout, 4 itens visíveis por vez, legal. Setas de navegação. E a seção vai ter o título, né? Ela tem o título e os produtos. E que ela precisa de propriedades, o título e os produtos. Perfeito. Análise correta. Então agora o app TestX vai ter linhas de produtos de luva e equipamentos. Que provavelmente da nossa imagem aqui, né? É isso aí, produtos de luva e equipamentos. Ele já listou ali os nomes, tal. Estrutura. Vamos lá, ele vai colocar ali dentro. Beleza. Aprova esse plano? Aprovo. Pode executar. E agora a gente pode ver por aqui, ó, né? Inclusive, isso aqui já está aprovado. app.css, a navbar está aprovada. O input também, vamos comitar, ou seja, tudo que ele for mudar agora, a gente pode analisar e ver se a gente quer. Então a gente já vai vendo coisas que ele está criando aqui. Ó. Então podemos ver nessa outra view aqui. Ele já criou o produto. E olha que legal, agora vocês começam a ver coisas que vocês vão ver que depois a gente vai ter que mudar de lugar. Ó, interface. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei que as interfaces ou tipos têm que vir nas pastas próprias? Interfaces e types a gente não criou. Vamos criar agora aqui. New file, types, git keep. Tá? Então, tipos vão para lá. Format price. Lembra que eu falei das funções utilitárias? Que a gente já tem a pasta utils aqui. Né? A gente tem aqui, ó, utils. Isso aqui vai para lá. Tá? Bem legal, né? Então, aos poucos, a gente vai criando dados e vai criando estruturas que a gente sabe onde pôr. Então, ele criou aqui o Product Card, beleza. Usando aqui os componentes da ShadCN. Criou o carrossel, usando o Product Card. Criou um tipo Product lá dentro, né? Que é o que a gente acabou de mostrar. O carrossel está aqui, então ele renderiza. Vocês já sabem o que é um map, já sabem o que são as propriedades, que as propriedades são products, que é um array de product, que é uma interface. E a seção contém o quê? Algumas tags HTML normal, junto com um objeto React, certo? Está aqui, que é esse Product Carousel, que ele acabou de criar, certo? Carousel vem lá do ShadCN e o resto são classes Tailwind CSS, beleza? Então, ó, criou o Product Carousel. Por fim, lá no app, nossa, bastante mudança. Vamos abrir ele tela cheia, acho que é melhor. Vou dar um keep, que ele vai aceitar tudo, tá? Keep. Olha lá, ele injetou aqui os produtos. Olha, ele está colocando com o placeholder mesmo e o texto que a gente definiu. Na verdade, que a gente extraiu da imagem lá. Produtos de equipamento, ele colocou até um ID para cada um dos produtos. E aqui ele criou duas Product Session. Ou seja, agora eu tenho 3 componentes reusáveis. A Session, ela contém um carrossel, os cards, tudo lá dentro. E o que ela espera de entrada, um título e uma lista de produtos. Tá? Então é um componente muito reutilizável. A gente tem o carrossel e a gente tem o card. Então a gente fez uma hierarquia, né, como o próprio agente planejou aqui, né, uma hierarquia de três componentes. Tá? E agora vamos ver o resultado. Né? Se a gente vier aqui no nosso Google Chrome, olha que legal. Então agora nosso e-commerce já está tomando uma... como a gente não tem tantos itens, vamos lá no app.tstx, a gente sempre pode adicionar mais um item. Ó, com o cursor, ele provavelmente vai sugerir aqui mais coisas. Vamos colocar só mais um, mas para a gente ver o carrossel, né? Então, ó, luva black, luva white. A gente poderia pôr as imagens, vamos pôr depois. E que legal, ó, ele deixou diferente aqui, né? Que aqui era em preto, se eu não me engano. Vou voltar aqui. Era em preto. Ele já deu uma corzinha mais diferente, tá? Mais combinando com o nosso e-commerce. E agora já estou tomando cara. Tá? Então já tem uma carinha aqui. Eu acredito que por enquanto é só, vamos colocar só um footer aqui.
de maneira bem rápida, mas eu gostei disso aqui, tá? E vamos pedir aqui para a gente que agora inclua um footer na app.testx. Uma coisa simples, ele vai fazer provavelmente bem rápido. Então agora dei umas ajeitadas aqui para ficar da forma que eu gostaria e ele colocou aqui o nosso footer. Então temos um header e um footer, né? Daria para a gente ajeitar para ele ficar bonitinho assim, mas já temos aqui um e-commerce. Então nessa aula foi mais para mostrar para vocês várias coisas, né? Mas uma delas um pouco de vibe coding, trabalhando com a IA. A outra, né, a gente pedindo de uma forma inteligente, tá? Para ela já criar os componentes da forma que é interessante para nós. Então aqui vocês vão ver, né? Vamos comitar tudo isso também. Vocês vão ver que a gente já está criando tudo de uma forma organizada. Né? Ó, Product Card, Product Carousel, Product Section. Então, tudo componentizado aqui. Dá para a gente melhorar ainda mais. Mas não tá uma bagunça se a gente abrir o app.testx. Ó, tá legível. Né? 90 linhas aqui. E a gente ainda tem muita linha para reorganizar, que não deveria estar aqui. Mas você entende que tem uma navbar, tem um footer, tem 2 seções de produtos. Ah, o que tem uma seção de produto? Vejam, isso que eu queria dizer naquela aula que a gente estava falando sobre organizar o projeto. Ó, a seção tem algumas coisas, mais um carrossel. Ah, legal, e um carrossel? Tem algumas coisas, né, mas principalmente renderizando os produtos, e ele utiliza ali. Ah, e o Product Card? Né? Opa. E o Product Card? O que é? Bom, é isso aqui, ó. Ele vai ter ali uma imagem, um título e o preço. Né? Então fica claro para qualquer um que olhar isso aqui. E vejam, somando, deve ter já centenas de linhas de código, mas cada um dos arquivos fica bem organizado, tá? Então, agora a gente deu uma avançada aqui, como eu disse, não trouxemos muita novidade teórica, mas avançamos na construção do e-commerce. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.